Como vimos no episódio anterior, há um movimento crescente que evidencia um maior envolvimento de pessoas trans com o esporte nos últimos anos. Em 2016, foi criado em São Paulo o Meninos Bons de Bola, considerado o primeiro time trans do Brasil. A criação do IMBB, como hoje é conhecido, serviu de exemplo para a formação de outros coletivos trans, como o Pogonas, o primeiro e único do interior paulista. Em 2020, um grupo de amigos passou a se reunir aos domingos no Taquaral para jogar futsal. E a partir disso, tiveram a ideia de formar um time com uniformes distintivos e o principal, o nome, que a princípio era Dragões Barbudos, em referência a um carismático réptil australiano. E aí a gente ficou tipo, então qual que é o nome científico desse animal, né? E aí a gente foi ver e o nome científico dele é Pogona. E aí a gente foi pesquisar esse animal, ele é um animal que enquanto ele tá no ovo ali, ele é capaz de mudar o gênero dele, de acordo com a temperatura e outras demais características dele que diz com os nossos valores. E aí a gente quis manter ele como mascote e gostou do Pogona. Pogona a gente achou que pegava bem, a gente só colocou no plural, porque a gente somos vários, né? Os 3 fundadores e hoje diretores do Pogonas, Thiago, Leonardo e Juliano, vivenciaram a fundação e todas as demais fases do coletivo. Hoje, mesmo sem um patrocinador fixo, eles conseguem manter as atividades através de rifas, vaquinhas e um pouco de ajuda externa. Já a gente não tem patrocínio, né? A gente teve apoios pontuais, a gente também teve grana de um projeto que a gente escreveu, né, para fazer um campeonato no início do ano, mas assim, patrocínio, né, aquela coisa fixa, a gente não tem. Né, assim, a gente não recebe mensalmente um dinheiro. Dificuldade financeira? Temos, desde sempre. Principalmente quando a gente tem campeonatos, por exemplo, campeonato lá em São Paulo. A gente tem que fazer rifa, correr atrás, sabe? Muitas vezes tirar dinheiro do nosso bolso. Eu já tirei, os meninos já tiraram dinheiro do bolso. Tipo, porra, não tem dinheiro pra comprar o lanchinho da galera, sabe? Pô, eu tenho, demorou, vamos comprar o lanche da galera, sabe? Que tem uma galera que não tem, uma galera que tem. Então, a gente foi meio que se ajudando. Acho que hoje em dia também, sabe? A gente teve uma patrocinadora, que é da Trava Truck, a Fernanda, e ela faz eventos e buffets lá em São Paulo. E aí ela deu uma ajuda de custo pra gente ter os nossos lanches lá no evento de São Paulo e tá patrocinando nossos novos uniformes. E a gente acredita que vai ser uma parceria aí por mais um bom tempo. E uma coisa que ajudou, uma parceria que ajuda bastante a gente também, além da escola dando espaço, é a Unicamp, que tem ajudado bastante com o transporte, mas financeiro foi a primeira vez que a gente conseguiu. Um dos principais problemas relatados pelos diretores sempre foi e ainda é simplesmente ter um lugar para jogar. É uma dificuldade que perdura desde os tempos das peladas do Taquaral. Aqui na escola a gente utiliza de quarta e de vez em quando de segunda, né? E depois lá na Unicamp, que é em Barão Geraldo, a gente sabe que é longe para o pessoal ir, e aí não é coberto, então quando chove não tem lugar para ficar. O local citado por Leonardo, onde o Pogonas organiza a maioria dos treinos, é a Escola Estadual Benedito Sampaio, localizada na zona central de Campinas. Para Juliano, ser um clube de interior é um dos motivos pelo qual o Pogonas possui tanta dificuldade em se manter ativo. Para ele, coletivos paulistanos têm mais facilidade em conseguir patrocínios e incentivos. A gente já falou com algumas empresas de Adidas, Pênalti, Topper, sabe? A gente foi atrás. Mas eu acho que a gente não é de São Paulo, sabe? A gente não tem uma São Paulo capital, sabe? E acho que para eles tem a empresa também pensa na visibilidade que eles vão ter enquanto marca, né? Enquanto lucro para eles também, né? Então, qual vai ser mais vantagem para mim? Um time da capital ou um timezinho do interior que é menor, sabe? Então, acho que isso influencia bem também, sabe? E essa falta de visibilidade das grandes empresas em relação aos times trans faz com que acabe pesando no bolso dos próprios atletas. O Thiago explica que para buscar uma evolução técnica e poder competir de fato nos campeonatos, os próprios participantes do time pagam uma treinadora. Ainda é uma questão, assim, a gente, hoje em dia, né, a gente tem a Letícia, que é a nossa técnica, ela é paga, né, a gente paga para um valor mensal para dar os treinos, que foi uma coisa que a gente, depois de um tempo, a gente viu que ia ser muito importante, a gente ter alguém contratado mesmo para dar os treinos, e essa grana que a gente
pagar ela é de contribuições voluntárias dos próprios atletas. Então, a gente não tem assim uma verba para que a gente possa direcionar, né? Mas todo mundo ajudando, né? Mesmo a pagar. E assim como em qualquer coletivo, existem regras de convivência para poder participar. Coisas simples do dia a dia, para que todos possam viver em harmonia. Mas além disso, no Pogonas existe uma regra a mais, que obviamente é ser uma pessoa trans. Assim, a gente tem regras, acho, básicas de convivência, né? A gente tá para escrever no nosso estatuto, é uma coisa que está em andamento, a gente quer ter um CNPJ. Mas, assim, regras para vir participar, para começar, não tem muita regra não, né? Tem que ser uma pessoa trans, né? E tem que estar querendo jogar bola. E seguindo todos os pré-requisitos, o Benjamin conheceu o time e pôde participar. Corintiano fanático, ele nunca se sentiu bem jogando nem com as meninas e nem com os meninos. Foi então no Pogonas onde ele acabou encontrando o que tanto procurava. Mudou minha vida completamente ter entrado no Pogonas, para eu entender como é ser trans no mundo, assim. Tipo, foi bem mais fácil. Eu acho que se eu tivesse que descobrir sozinho, ia ser bem sofrido, bem doloroso, mas eu entrei bem no comecinho e eu tive muitas pessoas que me ajudaram a entender um monte de coisa. Então eu não me senti sozinho em nenhum momento. Eu queria ter, tipo, acessos a coisas, tipo, tirar a camiseta pra comemorar um gol. E aí eu não podia, porque, tipo, minha mãe ficava tipo, não, mas olha, hoje em dia você ainda não tem peito, mas um dia você vai ter, e aí você não pode, isso não pode ser um hábito pra você, né? E eu jogava bola com os meninos e eu ficava tipo, por que né, eu também eu não tenho peito ainda, eles não têm peito, ninguém tem peito, por que eu não posso, tipo, comemorar meu golzinho assim? O Benjamin, assim como uma grande parcela da comunidade trans, demorou para conseguir se entender. Ele sempre achou que tinha algo de diferente, acreditando grande parte da sua vida que era lésbica. Porém, durante a pandemia, momento em que teve mais tempo de reflexão, ele decidiu fazer um curso para entender melhor os conceitos de gênero e sexualidade. E foi aí que ele se encontrou. Eu fiz um mini curso sobre a história do gênero e da sexualidade. E aí eu comecei a, tipo, questionar os limites do corpo, os limites das normas de gênero e entendi que o que eu sentia antes, durante toda a minha vida, era, tipo, que eu era uma pessoa trans. E não era uma questão, tipo, que não era todo mundo que experienciava as coisas de gênero igual eu experienciava. E aí, tipo, que eu tinha que encontrar pessoas mais parecidas comigo. E foi no Pogonas que o Benjamin conseguiu encontrar pessoas parecidas com ele. E claro, como em toda família, eles discordam e discutem em diversas ocasiões, porém, sempre com o mesmo objetivo, ganhar. A gente discorda do termo organizacional, que eu falei, mas a gente também discorda de jeitos de jogar, a gente discorda de jogada, a gente discorda... e o pivô vai mexer assim e vai tocar pra quem? A gente discorda, a gente briga, a gente grita, porque todo mundo quer que funcione, só que cada um joga de um jeito, cada um tem uma cabeça. E é sério, todo mundo leva isso a sério, eu acho que, tipo, em termos de vivência, todo mundo sempre gostou de jogar bola. Tem algumas pessoas que não têm tanta experiência, mas eu acredito que elas queriam antes e não tinham achado espaço. Mas, tipo, é sério pra quem tá aqui jogando. Mas no fim das contas, tudo isso funciona? No próximo episódio, a gente acompanha o Pogonas disputando um dos seus campeonatos, mostrando as dificuldades, superações e alegrias vividas pelo time.